Legal, gente. Estou aqui hoje para falar de empreendedorismo com vocês no Congresso de Filiadas 2021. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a construção de conhecimento, junto com as pessoas que fazem parte do nosso time, é a maior conquista que a gente pode ter como Grupo Natalia Beauty, como grupo de beleza e mais, como atmosfera de negócio. Acho que a gente está aqui para isso, né? A gente caminha tanto nos nossos respectivos negócios, nas nossas cidades, nos nossos sistemas e nas nossas micro-regiões, justamente para aprender com os nossos pares o que elas já fazem de melhor e mais, usar também da matriz do grupo para que a gente tenha mais ideias, mais material de marketing, e é justamente esse o meu intuito aqui. Uma conversa descontraída para a gente falar sobre negócio, para a gente falar sobre escala, crescimento e para a gente tirar dúvida e conversar. Eu sempre acho muito legal todas as minhas falas, enfim, de palestras, de negócio, eu sempre falo para as pessoas que eu gosto de bate-papos assistidos. Eu nunca gosto daquela coisa expositiva de aula do professor, né, do final do século passado, né, que ele subia num banquinho e aí, por estar lá em cima, ele sabia mais que todo mundo e ficava aquela coisa de abrir o cérebro das pessoas, colocar conhecimento, fechar e ir embora. A gente sabe que isso não fixa em lugar nenhum. A gente sabe que o que fixa é justamente a gente problematizar, a gente conversar. A partir do momento que você problematiza, que você conversa, que você troca, que você tem dúvida, você fixa. Porque você ensina para o seu cérebro que aquilo é importante. Quando você não tem isso, quando é simplesmente expositivo, quando você simplesmente passa a mensagem, cérebro, isso é importante, tá, guarda aí, e vai fazer, ele não vai guardar. Porque ele não obedece o nosso consciente, ele obedece o nosso inconsciente. E o nosso inconsciente não faz esse filtro do que é importante ou não baseado no que a gente fala, é no que a gente sente. Tá? Então, por isso que eu estou aqui para conversar com vocês hoje. Eu recebi alguma lista de perguntas aqui, uma lista de 13 perguntinhas que eu acho que a nossa organização circulou entre vocês para principais dúvidas, principais dificuldades, mas eu penso que primeiro eu tenho que fazer uma fala aqui sobre o grupo, sobre o nosso planejamento de 2022, para vocês saberem onde a gente está e aonde a gente quer chegar. E 2, eu acho que isso vai possibilitar também que vocês tenham novas dúvidas. Então, assim, se não houver novas dúvidas, a gente trabalha com as que a gente tem aqui. Mas, se houver, a gente vai trocando essa ideia. Tá? O Grupo Natalia Beauty ele mudou muito de 2 anos para cá. Tá? Antes, a gente tinha uma construção de persona e de marca, obviamente, sempre baseado na Natália, mas a gente tinha uma operação 100% vinculada ao nosso negócio. O que significa isso? A gente vendia sobrancelha, a gente vendia lábio, a gente vendia o procedimento do Flow Up, do Flow Lashes, a gente vendia o Flow Lips, o Flow Brows. Era isso que a gente fazia, certo? Ok. Só que a gente transcendeu isso. Hoje a gente não vende mais sobrancelha. Por quê? Porque tem um monte de gente vendendo sobrancelha no mercado. E vocês, por exemplo, não estariam aqui se a gente só vendesse sobrancelha. Porque vocês poderiam vender por vocês. Porque o que mudou no grupo desses 2 anos para cá? A coisa mais importante de uma empresa conectada com o digital e conectada com o próximo século. A gente aprendeu que a gente não vende o produto, a gente vende a transformação. E isso vocês têm que aprender no micronegócio e no microcenário que vocês estão inseridos. A gente sempre vende a transformação. Se eu pegar uma caneta e começar a vender para as pessoas, olha, essa caneta é legal, essa tinta é boa, ela fixa legal no papel, etc., etc., isso não é interessante. E tem um monte de caneta que faz isso. Agora, se eu falar para a pessoa que ela vai assinar o maior contrato da vida dela com aquela caneta, muda de figura, não muda? Por quê? Eu vendi a transformação. Eu vendi para elas exatamente o que aquela caneta vai mudar na vida dela. Escrever é o de menos. Perceberam? Fazer sobrancelha é o de menos. Fazer lábio é o de menos. A técnica apurada é premissa. Todo mundo tem que ter. Vocês passam num filtro para estarem aqui. A gente precisa ter algo a mais. A gente precisa ter a transformação. E o que a gente faz? A gente construiu no grupo pilares de comunicação no mundo inteiro. Quais são esses pilares? Primeiro pilar, que é super importante, amabilidade. A nossa sociedade é uma sociedade hoje baseada no desempenho. A gente sempre quer o resultado. A gente sempre está olhando quem está correndo. Como se tivesse uma corrida e vários carros ali, pô, ele vai me passar, ele vai fazer isso. É uma sociedade do resultado, do desempenho. E por
consequência, acaba sendo uma sociedade do cansaço. Você sempre acha que você não fez o suficiente. Você sempre acha que você poderia fazer mais, ou que a pessoa que está do seu lado está fazendo muito mais que você. Poxa, aquela pessoa não dorme. Então, essa sociedade do desempenho forma uma sociedade do cansaço. Só que, naturalmente, quando a gente está muito ligado ao resultado, ao desempenho, e exausto com aquilo, o que a gente muda? O que a gente procura? Amabilidade. A gente procura portos seguros. Não é isso? Então, quando a gente chega em casa para encontrar nossa família, quando a gente está conversando com um amigo sobre algo que não tem nada a ver com o trabalho, quando a gente tem momentos de distração, a gente percebe o quanto a amabilidade é importante. E aí eu pergunto para vocês, por que a gente não traz essa amabilidade durante o desempenho? Não é o melhor cenário? A gente não precisa dividir. A gente não precisa ter um momento que a gente fica 100% fora e um momento 100% dentro. Não tem aquela coisa da caneta que cai às 18 horas. Isso é antigo. Eu posso ter isso o tempo todo. Então, o que a gente trouxe no conceito? O primeiro pilar de comunicação do grupo, a amabilidade, o acolhimento. Por quê? Porque dentro do trabalho eu acolho as pessoas. Quando a pessoa chega lá na nossa clínica, ela, ao mesmo tempo, está consumindo um produto e um serviço nosso e sendo acolhida. Está transformando a vida dela. Por isso que atendimentos frios, eles estão ficando cada vez mais escassos e as agendas vazias dessas pessoas. Porque sem o acolhimento e sem a amabilidade, numa sociedade que está exausta de competir, a gente não vai atender ninguém. Ninguém. Então, o primeiro pilar de comunicação do grupo é esse. E vocês têm que estar muito alinhadas com isso. Alinhadas, todas, com esse propósito, com esse pilar de comunicação com o público. Eu não vou separar quem é o Felipe fora do grupo, o Felipe dentro do grupo. Eu sempre falo isso. Acho que vocês aqui, não sei se todos assistiram, mas a gente fez um curso de empreendedorismo que a gente disponibilizou para vocês, e tem uma parte lá que eu falo dessa questão, que a gente precisa estar extremamente conectado com o nosso propósito e que isso não é besteira. Porque todo mundo pensa que missão, valores, todas essas coisas que uma empresa coloca na página, etc., acho que é besteira, mas não é. Isso é totalmente a justificativa de onde a gente quer chegar. E o segundo pilar de comunicação, gente, que é mais importante ainda, é que não basta ser bom, você tem que parecer bom. E aí que entra todo o nosso esforço de marketing, que é, por exemplo, o grupo de filiados. Por que o grupo de filiados é tão importante para o grupo Natália Beauty? Porque é um disseminador astronômico. A gente dissemina todo dia com vocês o quanto a nossa ideia é boa para o mundo. Quando vocês estão promovendo a marca, promovendo o que a gente conversa aqui, o que a gente trata, os nossos serviços, o nosso acolhimento, o que a gente faz? A gente dissemina uma velocidade muito maior. E esse é o segundo pilar de comunicação mais importante nosso. Então, o que a gente quer fazer? Desses 2 anos para cá, a gente construiu essas duas matrizes, né, para, enfim, influenciar tudo que a gente está conversando aqui, esses pilares de comunicação mesmo, sendo o primeiro deles a amabilidade e o acolhimento, e o segundo, essa coisa de mostrar para o mundo, não só fazer, mas mostrar, e a gente tem que mostrar, e eu sei que nas mentorias de vocês, a Renata sempre traz essa coisa do Instagram, de fazer a rotina, de filmar, etc. Isso faz parte disso. Tá? Então, isso que eu queria dizer para vocês de como o grupo mudou. Daqui para frente, o que a gente quer fazer? A gente tem um programa muito bacana, algumas filiadas, inclusive, já estão em contato comigo de lugares diferentes do mundo, para a gente fazer um empreendimento novo, uma coisa nova, que são as nossas unidades próprias. E isso, todas as filiadas têm a chance de conversar com a gente sobre isso. Então, a nossa expansão internacional também depende de vocês. Porque é muito mais prazeroso eu ter alguém que já é do meu time operando uma unidade própria do que eu caçar em algum lugar alguém para fazer isso. Os conceitos já estão todos lá, os valores,
o propósito, tudo já está lá empacotado dentro de vocês. Então, essa expansão para a gente é super importante e eu quero que vocês sintam-se muito à vontade de compartilhar o desejo de fazer esse tipo de negócio conosco. Feitas essas considerações, eu queria conversar com vocês sobre essas dúvidas. Se vocês tiverem, né, outras dúvidas, por favor, me fale. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Bom, eu tenho. Em relação às filiadas Ouro, 2022 vai ser diferente quando se diz respeito assim, a montar turmas em outros estados, em outros países, a gente fazer um time forte e levar a técnica da Natália para um outro lugar, expandir isso. Como é que vai ser visto pelo grupo? Vamos lá. A gente tem 2 projetos, na verdade são 3 projetos de expansão que operam concomitantemente. A gente tem franquias, unidades próprias e filiados, né? E esses projetos têm que conversar um com o outro, não pode se tornar algo canibal, né? Um competindo com o outro. Então, o que a gente pensa? Tudo que a gente faz em termos de filiados para promover a marca em outro lugar, eu acho que o primeiro ponto de partida é se comunicar com a gente. Esse é o ponto de partida, porque todo mundo que tem projetos legais, a gente nunca fechou as portas. Toda vez que uma afiliada ou alguma pessoa de parceiro de negócio veio até nós, propôs uma ideia e a gente achou super bacana, a gente nunca fechou as portas simplesmente, não vai fazer e ponto final. A gente nunca fez isso. Pelo contrário, a gente gosta de promover ainda mais. Poxa, legal a sua ideia, vamos fazer melhor ainda? Vamos levar o staff matriz, o staff filiadas, vamos fazer um projeto maior, vamos fazer um congresso. Como a gente está fazendo agora o congresso na Itália, ano que vem, a ideia é justamente essa. Que a gente promova encontros, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, envolvendo todo o time de filiados. Então, acho que o ponto de partida é comunicação. Então, se vocês tiverem boas ideias para levar a marca em qualquer lugar, para qualquer lugar, seja, enfim, aqui ou fora do Brasil, as portas estarão sempre abertas. Esse é o ponto de partida é a comunicação. Ponto de partida. Gente, sério, se eu pudesse falar uma palavra que evita sofrimento em projetos grandes, essa palavra é comunicação. Assim, é impressionante como a gente tem vários problemas que são evitados com uma conversa. Uma conversa de 5 minutos evita vários problemas. Só para complementar, então o grupo vai. Então a gente pode esperar apoio do grupo. Vocês podem esperar apoio do grupo em qualquer projeto que seja interessante para o global. Qualquer projeto. Então, assim, aqui a gente tem uma filosofia de ecossistema de negócio. Se eu quisesse operar todo mundo, eu estava perdido e eu não ia escalar. Se eu quiser, eu quero ter todos os lugares ao mesmo tempo, sob o comando do grupo, operando em alta performance, é impossível, não dá. Ou leva 20 anos. Então, toda ideia para a gente compartilhar resultados é super bem-vinda. Para que ser juntos, né? Exato. Esse é um exemplo vivo disso. Você é um exemplo vivo disso. Então, você trouxe um projeto para a gente e a gente está analisando junto um projeto no ganha-ganha. Então, todo mundo que tem um projeto pode ter certeza que o grupo é 100% aberto a isso. Bom, vamos para começar aqui a parte das perguntas. O que é e como fazer um planejamento estratégico? Quem que fez essa pergunta aqui? Alguém? Não? O que é e como fazer um planejamento estratégico para você? Legal. Planejamento estratégico. O que a gente quer dizer com planejamento estratégico? Assim, interpretando aqui, é um business plan? Um plano de negócio? Então. O plano de negócio, gente, você pode ter o plano de negócio da Unilever, que é enorme, ou o plano de negócio do salão de beleza do seu bairro. Os dois são planos de negócio, obviamente cada um com as suas dificuldades e outras perspectivas, mas eles são, da mesma forma, um plano de negócios formado por coisas em comum. Quais são essas coisas? A gente precisa saber quanto eu pretendo vender, em quanto tempo. São perguntas meio óbvias, mas é verdade. A gente não para fazer isso. Quem aqui, por exemplo, sabe qual que é a projeção do primeiro trimestre de 2022
na operação de vocês? Por isso que você tem isso aqui, meu amor. Vocês entendem? Isso faz toda a diferença. Então, por exemplo, se você tem o planejamento de o que você vai fazer, o que você vai operar no primeiro trimestre de 2022, isso diz muito sobre você. Teoricamente, você tem um planejamento estratégico, você tem um business plan. Você sabe, Felipe, mas é óbvio, eu vou fazer exercício de futurologia? Não, você vai ter um parâmetro. Essa é a palavra, parâmetro. Pode ser para mais ou pode ser para menos. A gente não sabe se vai parar tudo de novo ou se vai bombar, etc. Mas é um parâmetro. A gente precisa trabalhar com parâmetros, com nortes, ordem de grandeza. A partir disso, a gente faz os ajustes. Então, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter o que a gente vai vender, quanto de serviço a gente vai prestar, se a gente vai contratar alguém ou se a gente não vai contratar alguém, se a gente precisa. Então, tudo isso faz parte de um plano. Então, por exemplo, eu quero crescer em 2022. Tá, quanto que eu quero crescer em 2022? 10%. Ótimo. Então, você tem que crescer 10% no seu lucro, mas você não pode trazer um tanto de despesa para o seu negócio, do tipo, eu vou comprar insumos de 6 meses de uma vez só. Eu vou contratar mais 5 pessoas, etc. Você vai aumentar de tamanho, você vai inchar, mas o seu lucro ele vai ficar menor. Então, você tem que fazer esse planejamento do que você quer vender, em quanto tempo, quais as pessoas que vão entrar no seu negócio. Então, tudo isso é um desenho que muitas vezes a gente esquece de fazer. E a gente precisa fazer. Obviamente que eu não vou falar aqui de DRE, demonstração de resultado, etc. Por quê? Porque é algo que você precisa avançar um pouquinho para ter isso com a contabilidade, etc. Mas o que eu sugiro a vocês? Que vocês façam um planejamento. E esse planejamento é muito simples. Antes de se tornar complexo, precisa ser o básico. O básico é, eu quero expandir o meu espaço? Sim ou não? Se eu quero expandir, quanto vai custar? Quantas pessoas eu vou contratar? Qual o salário que eu vou pagar para essas pessoas? O que essas pessoas vão trazer de resultado para mim? Ou seja, eu vou contratar mais uma pessoa, o que essa pessoa rende dentro da minha clínica? Essa pessoa faz quantos procedimentos por dia? Vocês entendem que tudo isso, você forma um planejamento, que você vai ter um esqueleto do que vai ser você naqueles 3 meses, e você consegue, inclusive, apresentar para outras pessoas isso. Às vezes tem alguém que gostaria de investir em você, tal. A primeira pergunta que a pessoa faz é essa. Tá, legal, quero colocar um dinheiro em você, mas e aí? Qual que é o seu planejamento? O que você pretende para o primeiro semestre de 2022? Que a maioria das pessoas responde o seguinte, não, eu quero trabalhar bastante, quero ganhar dinheiro, tal. Tá, mas e aí? Quantas pessoas? Quantos serviços? Quais as inovações? Aumento de espaço ou não? Você quer... Porque muitas pessoas, por exemplo, têm um espaço que já é grande, mas não é aproveitado. Tem casos aqui no projeto, por exemplo, que tem um espaço maior do que consegue operar 100%. Então, eu tenho 4 salas, mas eu opero full time 2. Ou seja, eu tenho uma vacância em 2. Qual que é o meu projeto, então? Qual seria o norte do meu planejamento estratégico? Preencher os horários das outras 2 salas. O que eu tenho que investir? Eu tenho que investir em vendas, tenho que investir no meu comercial, eu tenho que investir em mídia orgânica ou paga local, eu tenho que investir em influencer, eu tenho que investir, por exemplo, em convívio social. A gente subestima o poder disso, tá? Do convívio social. Pessoas falando de vocês no cenário em que vocês estão inseridos é algo, assim, fantástico. É que quando você chega num nível que você está operando Brasil e mundo, muda um pouco qual é o seu drive de marketing para quem que você vai fazer aquele direcionamento. Né, muda muito. Muda muito. Mas quando você está na sua região, de verdade, gente, é muito mais fácil. Você sabe exatamente quem você tem que atacar, qual é o clube que você tem que estar, onde que se dão os eventos da cidade, que são as pessoas que são os formadores de opinião. Eu venho no interior, eu venho numa cidade de 30 mil habitantes, todo mundo ia para o clube literário da cidade. E eu lembro que era assim, a gente sabia exatamente onde encontrar todas as pessoas que eram a que as outras, do efeito manada, né, as outras seguiam. Então isso é super importante. Vocês já fizeram esse exercício? Mas fizeram mesmo, assim? Anotaram? Às vezes a gente pensa, né? A gente só fica pensando, seria legal se eu fizesse isso. Não anota.
Fala assim, quais são as minhas ações para eu crescer o meu negócio em 2022? O que eu quero fazer? Na minha região. Será que eu não tenho contato, por exemplo, de alguém da rádio local? Será que eu não tenho contato, por exemplo, de uma pessoa que organiza um evento super legal no clube da cidade? Será que eu não tenho, por exemplo, a chance de, num congresso local, apresentar também um pouco do meu trabalho? Enfim, vocês têm que ser criativas para saber onde estão os próximos clientes de vocês. E não pensa... Eu vejo algumas pessoas, esses dias eu recebi duas dúvidas de pessoas que falaram, não, Felipe, porque eu estou fazendo um negócio aqui e tal, e eu quero escalar, eu estou investindo em tráfego, tal, Brasil... Blá, blá. Tá. Qual é a sua operação, porque era serviço? Qual que é a sua operação local? Ah, não, ainda não comecei. Eu falei, meu amigo, você quer vender um serviço, vender uma autoridade no Brasil inteiro, sendo que você não tem nem na sua cidade. Você não tem prova social nenhuma. Entendeu? Então, assim, observem os degraus. Isso é super importante. Super importante. Então, o que seria o planejamento estratégico para o que eu acredito para vocês? Saibam pelo menos, tá? Pelo menos, o que vai ser feito nos próximos 6 meses. Pelo menos, é o mínimo de planejamento estratégico. Qual a diferença entre metas e objetivos do seu negócio? Essa é interessante. Alguém sabe me falar? Meta é onde você quer chegar, o objetivo é o que você vai fazer para alcançar a meta. Muito bom, cara. Olha só. Parabéns. Já tem planejamento estratégico do hospital. Muito bom, muito bom. Só vou complementar. É realmente isso. Meta, você coloca as suas metas e as causas para a sua meta são os objetivos. Então, é o que você vai fazer para chegar lá. É causa e consequência, né? Mas quando a gente fala meta e objetivo de negócio, tem um negócio que é espetacular, que é você fazer metas de curto, médio e longo prazo. Isso aqui é o divisor de águas. Isso aqui organiza a sua vida. E assim, mas tem que escrever. Vamos lá, o que eu quero fazer no meu negócio de curto prazo, o que eu quero fazer de médio, o que eu quero fazer de longo. E a partir disso, você vai preenchendo cada lacuna com os objetivos e com as questões de onde eu quero chegar. Ótimo, fiz o desenho de metas, beleza. Das metas principais de curto, médio e longo prazo, eu vou lá e faço a seguinte pergunta: o que eu vou fazer para conquistar isso? Isso é o objetivo. É essa a pergunta. O que eu vou fazer para conquistar a meta de curto prazo? O que eu vou fazer para essa média? Exemplo. Então, eu quero, a médio prazo, eu quero preencher as minhas outras 2 salas que estão subaproveitadas, porque as pessoas não estão atendendo lá. Um exemplo. Ótimo, essa é a minha meta de médio prazo. Ok, o que eu vou fazer para conquistar essa meta de médio prazo? Eu vou investir no meu comercial. Então, eu vou contratar uma pessoa, eu vou pagar tanto para ela por mês, vou pagar um salário, vou pagar comissão para ela, por exemplo, e vou deixar essa pessoa vendendo o dia inteiro. O dia inteiro. Vai ficar ligando, mandando WhatsApp, fazendo não sei o quê. Vai ser um vendedor ativo seu. Ótimo. Exemplo. Ou, outro objetivo. Vou investir em tráfego local. Na minha rede. Via Facebook, via Google, né? Que tem o Instagram via Facebook também. Beleza, vou investir tanto, que vai me retornar tanto. Aí precisa ter um conhecimento de tráfego, etc. Mas, enfim, você pode pegar um gestor de tráfego e tal. Entenderam? A meta é preencher as 2 salas. O objetivo, o que eu vou fazer para fazer aquilo? Eu vou fazer eu vou tomar essas 2 atitudes. Pronto. Eu já tenho um desenho de como eu tenho a minha meta de médio prazo e o que eu vou fazer para chegar nela. Entendeu? E as ações, né, Felipe? Hã? As ações. Exatamente. Exatamente. Que nada mais essas ações nada mais são do que o caminho, né? Quais serão os caminhos que eu vou percorrer? E não precisa ser um só. Muitas vezes a gente pode ter 1, 2, 3, 4 caminhos que vão ajudar a construir aquela meta que eu planejei para mim. Então é super importante. Tudo gira em torno de organização, vocês percebem?
É que assim, eu sei que a mentalidade do artista, ela é um pouco diferente. Isso a gente tem dentro de casa, né? A Natália é super artista, né? E eu sou super razão, planejamento, etc. Então, mas assim, a gente precisa não deixar isso de lado. A gente não pode nunca chegar simplesmente e falar, não, eu vou simplesmente fazer a minha arte no meu estúdio e pronto. Não façam isso. Não façam isso. Outra pergunta. O que é escalabilidade de negócio? Puta, essa aqui é interessante. Alguém arrisca? Quanto você quer crescer no seu negócio, vai escalar no seu. Isso aí, então, a maioria das pessoas responde isso, só que crescimento e escala são diferentes. Exato. Escala é quando você aumenta o seu ROI, que a gente chama. Que é quando você aumenta a sua margem num negócio que o seu custo fica muito mínimo e você continua operando. Qual que é o maior exemplo de escala que a gente tem no mundo hoje? Venda online. Isso é escala. Quanto você gasta para fazer um curso online? Sei lá, X. Você vai gastar mais ou menos a mesma coisa para fazer um curso presencial também. Quantas pessoas você consegue colocar dentro de uma sala? Quantas pessoas você consegue olhar? Isso é escala. Isso é escala. Crescimento é só você crescer sua produção e vender mais. Né? Então, consequentemente, você vai ter mais produção, mais custos e, ao mesmo tempo, você vai ter mais vendas, etc. Mas esse equilíbrio aqui, muitas vezes você pode até aumentar a sua margem, etc. Beleza, você vai ter um crescimento maior. Mas escala é quando você trava o seu custo lá muito pequeno e você aumenta as vendas exponencialmente. Aí você tem escala, que é diferente de crescimento. São coisas assim, são complementares, mas são diferentes. E é engraçado que todo mundo fala, né? Que tá na moda, fala, eu quero escalar o meu negócio, eu quero escalar, eu quero escalar, eu quero escalar. E aí poucas pessoas sabem que quando você fala de escala, você fala em manutenção de custo. Isso é maluquice, né? Mas é verdade. Você só pensa em escala quando você não aumenta exponencialmente o seu custo. Porque senão você não está escalando, você está crescendo. Quer outro exemplo de crescimento versus escalabilidade? Projeto de franquias. É muito louco isso. Por quê? Porque o projeto de franquias, você passa para alguém custear a unidade e você ganha passivamente porcentagem sobre o faturamento. Ou seja, o seu custo aumentou? Não. Concorda? Porque você não vai implementar, é a pessoa que vai implementar a franquia, não é? Então você vai ganhar passivamente um royalty da franquia, não é isso? E esse royalty da franquia não está crescendo o seu custo, está paralisado. Aí tem escala também. Entenderam? A diferença entre escala e crescimento? Então, sempre, quando vocês forem tomar uma atitude, inclusive, voltando à pergunta anterior, do planejamento estratégico, vocês vão pegar o planejamento estratégico, o meu planejamento, nesse aspecto, eu estou crescendo ou eu estou escalando? Vocês vão saber a diferença rapidinho. E vocês vão definir melhor as suas metas para que os seus objetivos ou ações sejam conectados com o que vocês estão fazendo. Isso é super importante. Alguma dúvida sobre escalabilidade? Alguém já pensava assim, em relação à escala? Lorena, vou traduzir, tá? Claro, claro. Ela está dizendo que ele percebeu isso, que para seguir crescendo ela tem que investir mais. E quer saber como conseguir escalar e não crescer, só crescer, né? Essa pergunta é a pergunta de $1 milhão. Mas eu vou te respondendo que você já está fazendo certo, se aliando com grandes marcas que já escalaram. Sim. Isso é o princípio maior de como a gente faz para não despender tanto dinheiro no nosso crescimento ou na nossa escalabilidade. Quando você se alia a uma marca, exemplo, quando você se alia a Natália Beauty, hoje,
Você não está se aliando à Natália Built por conta da sobrancelha que a Natália Built faz. Você está poupando um baita caminho na escala. Que ela já está em vários lugares, ela já fez um serviço de escala em vários setores diferentes e continua fazendo, e você se aliando a esse player do mercado, você ganha o caminho que ela percorreu. Por que, por exemplo, desculpa te interromper, mas por que você acha, por exemplo, que grandes empresas se fundem? A gente está numa, assim, uma chuva de M&A, né? Uma chuva de gente se fundindo, um comprando o outro, etc. Gente, é basicamente isso que eu estou falando para vocês. Eles pegam o que o outro já fez de caminho, compram a empresa justamente para poupar o caminho que eles teriam até ali. Quanto custa? Quanto custa para eu escalar, por exemplo, que nem, o Facebook comprou uma empresa por $1 bilhão. Uma empresa que faz somente a adaptação das sensações ao metaverso. Então, você faz assim, a pessoa, as sensações que você está fazendo ali, você está pensando em atirar uma flecha, os conectores neurais leem que você pensou em atirar uma flecha e o programa reproduz atirar uma flecha. Ele pagou $1 bilhão pela empresa? Não, ele pagou $1 bilhão porque ele pensou assim, quanto eu vou gastar em desenvolvimento para eu chegar lá? Eu vou gastar muito mais que isso. Vou gastar muito mais de $1 bilhão. E eu vou levar quanto tempo? Putz, então se eu tenho tempo ainda, se não é automático, se eu não compro o negócio na hora, eu tenho o custo de aprender aquilo e mais o custo de oportunidade do tempo que vai passar. Ou seja, cada mês que passa, eu vou ter um custo maior de não ter aprendido aquilo. Entenderam? Então, no cálculo do preço, o que eu ponho? Eu ponho, primeiro, o quanto de caminho o quanto de dinheiro que eu deixei de investir para desenvolver aquilo, e mais o tempo que eu vou deixar de gastar para chegar lá. Vale muito mais de $1 bilhão. Muito mais. E quando chegar lá, o outro já vai estar bem. Exatamente. Não, isso é o custo de oportunidade. Ela está perguntando se não tem forma de escalar sem ter alianças com outras pessoas. Leva tempo. Tem. Se o seu produto for tão bom que não possa ser copiado naquele tempo que você está desenvolvendo ele, tem. Só que aí você vai ter que correr o risco de, enquanto você está desenvolvendo, outras pessoas podem te copiar e escalar, e mais, podem se fundir com outras pessoas grandes também para anular todo o seu tempo que você gastou para chegar lá. Tem gente que fica 2 anos... Vocês assistiram aquele filme do Google Maps? Ah, eu assisti. Você assistiu? Isso é um exemplo clássico disso. É o exemplo clássico disso. É o exemplo clássico. Nego gastou 2 anos, 3, 4 anos, tal. Ah, beleza, gastou, ótimo. O cara tinha tudo para ser o Google. Só que ele só não contava com o custo de oportunidade. E quando ele chegou lá, estava o outro pronto e escalado. E é real, é verídico. Assistam. É isso. É um documentário. É uma série mini documentário. Qual que é o nome? Não está aqui no Google. É o... Do Google Earth. Não é o Maps. Google Earth. É. Muito legal, é verídico. Então, assim, é exatamente esse exemplo. Que muitas vezes você tem que fazer esse cálculo. Então, assim, vamos lá. Se eu me alinho com um grande, eu escalo muito mais rápido e crio ecossistemas de negócio. Ótimo. Se eu não me alio, quero operar sozinho, eu tenho que correr o risco de, operando sozinho, eu conquistar tudo aquilo que eu conquistaria operando no D0, no primeiro dia, com aquele grande. E todo o alcance que isso tem. E aí você corre todos esses riscos que a gente já cansou de ver. E no digital, então, é um negócio... Tem gente que inventa uma coisa e, de repente, o cara fica 6 meses trabalhando naquilo, o cara falou, pô, agora deu certo. Estou com um programa perfeito, não sei o que lá. Ele solta. No que ele solta, vem um cara, pega o negócio que ele fez, aprimora e vende mais caro. Quer um exemplo? Bill Gates. Bill Gates fez isso. O Bill Gates era um programador da IBM. Vocês sabiam disso? É um programador da IBM.
Deram para ele uma missão. Bill Gates, quero que você faça um sistema operacional exemplar, chamado MS-DOS na época. Aquele preto com letras. Perfeitamente. Foi lá, aprimorou, tal. IBM-DOS, fez o IBM-DOS. Está aqui, está entregue, IBM-DOS, perfeito, funciona legal. Está aqui, entreguei, demissão. Fundei a Microsoft, aprimorei o negócio para ficar melhor ainda e soltei o MS-DOS. Quebrei a IBM. Entendeu? É fácil. Então, o mundo digital hoje, quando você não se alia aos grandes, ele faz isso com a gente. Te engole. Infelizmente, é assim que funciona. E outra, gente, eu não falo isso para puxar a sardinha do grupo, porque eu também faço isso com outros grupos, tá? Vocês devem ter percebido. Quem recebeu o convite aí do baile de gala? Abre aí, alguém. Por que você se junta com a Eudora, Felipe? Você é louco? Por que você não lança uma linha sua total de make agora, tal? Para quê? Para quê? Automaticamente, ó, no D0, 600 mil representantes no Brasil inteiro. 600 mil representantes. Digamos que eu não ganho R$1 em nenhum produto da Eudora. Nenhum real. Eu ganho 600 mil pessoas perguntando amanhã, nossa, quem que é a Natália Bildt? Só aí já valeu. 600 mil. Projeto deles, em 6 meses, sabe quantas pessoas? 1 milhão de representantes. Desculpa, a Lorena Claro? estava perguntando, quando a gente se alia com outras marcas, como superar esse sentimento de ter perdido a própria, né? De ter se fundido com outra marca maior e ter perdido... Né? Geralmente, quando a gente se liberta do nosso ego, a gente fica mais rico. Geralmente, tá? Gente, tem uma coisa que eu falo, que eu sempre gosto de repetir, que é o seguinte: o dinheiro ama velocidade. Ama, é apaixonado por velocidade. O seu ego e o seu emocional, ele detesta a velocidade. Ele quer se manter na zona de conforto de você gostando do negócio que você construiu. E é esse conflito que você tem. Aí é uma decisão sua. Porque tem gente que não quer escalar e crescer para ser multimilionário. Não é o objetivo. A pessoa está bem, e total respeito a essas pessoas. Essas pessoas, elas movem o mundo tal como nós movemos. Cada um tem o seu papel. Mas tem que escolher qual jogo você quer jogar. É simples. Então, assim, o que eu penso é o seguinte: quando a gente se liberta do nosso ego comercial, a gente começa a ver os nossos projetos como business e não como construção da vida. Tem que ser muito lúcido para achar. Muito. Você tem que separar o joio do trigo. O que é você, pessoa, ego, apego, e o que é business. Exato. Então, assim, se você tiver o desejo de manter o seu negócio simplesmente pelo seu nome, e aqui cabe um disclaimer, tá, gente? Eu não estou falando para manter o negócio por conta de não manter o negócio por conta do efeito comercial, porque às vezes o seu negócio comercialmente é muito viável e você vai ficar lá e vai estar tudo bem. Eu estou falando quando você mantém o seu negócio próprio só por conta do ego, só por conta do nome. Tem várias pessoas que fazem isso, tá? Ó, quer um exemplo? Outro exemplo que eu adoro dar esse exemplo. Quem aqui pegou a época da Blockbuster? Lembra? Blockbuster. Gigante. Enorme. Não, enorme. Troço assim, império. Tem um rapazinho que chegou um dia pro cara
de novos negócios da Blockbuster. Aham. Apresentando Netflix para ele. Falou para Blockbuster, pô, vamos se juntar, você quer me comprar? Ou você quer fazer junto comigo? Eu quero só crescer. Se você quiser me comprar, você compra, eu quero continuar trabalhando. Se você quiser só investir, você investe, etc, etc. Não é que ele não quis, humilhou o cara. Foi pior. Ele chegou e falou, você acha que esse negócio que vocês criaram de internet, você está maluco, cara? Você está maluco? Você está louco? Some daqui. Aí, cadê a Blockbuster? Faliu em... Gente, foi uma velocidade. Assim, ela apresentou o Chapter 11, que é a bankruptcy americana, né, que é a falência. Ela apresentou em, sei lá, em um mês, em um ano ela estava quebrada e liquidada. Era enorme. Era um dinossauro. E a Netflix hoje? E o Instagram que quis comprar no Snapchat. Outro exemplo. Eles não quiseram. Não quiseram. O Snapchat ainda respira por aparelhos. Mas o caminho é esse. O caminho é esse. Mas percebam, quando a gente não se alia corretamente pelo ego, geralmente dá errado. A não ser que você faça uma leitura de business. Tipo, ó, não é comercialmente viável essa aliança. Ok, beleza. Ah, por que você não ganha? Ah, porque é o meu nome, sou eu, cuidado. Cuidado. Um exemplo é a gente se aliando à Nath, né? Muitas pessoas já me questionaram, tipo, nossa, mas você vai ser só Natália e Stephanie, você não se preocupa com o seu nome? Gente, querida, olha onde eu tô. Mas não é? Natália Beauty. Mas, gente, é óbvio. E outra, o desprendimento desse... A mensagem que eu recebi ontem, Qual delas? aquela da menina que é super grande, um artista. Ah, sim, sim, é verdade. Tem uma artista super grande que mandou uma mensagem. Aí ela falou, poxa, enfim, tenho, né, tudo, tenho técnica, sei fazer as coisas, etc., mas estou com a agenda vazia, porque eu não sei vender e estou vivendo de aparência para preservar ainda o meu nome. Ou seja, ela não pode falar e investir, porque para ela, percebam, dói chegar para uma Natália e falar, ó, me vende. Dói pra cacete. É foda. Entendeu? Só que ela chegou com toda a humildade do mundo falando, eu não tenho a potência de venda que você tem. Eu não tenho. Que nem, a gente vai lançar uma linha, em primeira mão, aqui para vocês. A gente vai lançar uma linha de óleos naturais. Óleos essenciais, desculpa. Óleos essenciais. E são óleos essenciais, assim, sensacionais. Mais puro que tem, a gente fez todos os testes, tal. Um negócio, assim, sensacional. Para competir com aquele do Terra. Vocês já ouviram falar? O nosso vai ser melhor que o do Terra. Tá? É sensacional. É um negócio... Felipe, quanto você gastou nesse projeto? R$0. Qual é o nome do óleo? Flow Mind, Flow Relax, tal. Opa. Tudo bom? Mas como assim? Como assim? Natália Beauty, Flow Relax, você não gastou R$1? É isso mesmo. Por quê? Porque o cara chegou para mim e falou, com toda a humildade, apertou minha mão e falou, cara, eu faço o melhor óleo do Brasil, está aqui todos os testes, só que eu não sei vender. Você sabe. Vamos fazer o seguinte, você não faz nada. Você dá o seu nome e sua força de venda. Só. Eu te dou tantos por cento do projeto inteiro e eu faço tudo. Vocês percebem? O desprendimento que esse cara tem. Não, olha o desprendimento que esse cara jogou no lixo todo o catálogo que ele tinha pronto. Ele estava pronto, ele levou para mim pronto, o catálogo com o nome dele, tal. Respondendo a sua pergunta mais uma vez aqui, ó.
Ele se desprendeu do ego para ficar mais rico. Ele falou, Felipe, eu vendo X. A minha equipe já fez as contas de quanto eu vou vender com você. Você sabe quanto que é? 50x. Entende? Ele falou, meu nome? Eu quero que meu nome... vende esse troço, pelo amor de Deus. Pode colocar flow que você quiser. Qualquer flow. Manda bala. Quer colocar a foto dela de ponta cabeça, coloca. Entenderam? É sobre isso. Eu não posso me alongar muito. Vamos lá. O que é um regime de tributação? Tem alguém aqui que não é no Simples? Então tá fácil aqui, né? Não, porque assim, o regime de tributação é algo... É que Simples vai ficar engraçado, mas aqui o Simples chama Simples Nacional mesmo, tá? O regime de tributação, muitas de vocês já sabem, o mais prático de se fazer é o regime do Simples, Simples Nacional, é tudo no mesmo lugar, você emite sua DARF, paga e está tudo certo. Meu conselho, se vocês quiserem crescer, não soneguem impostos. Felipe, como assim? Você é louco? Não, não. É verdade. Não soneguem impostos. Por quê? Você vai ter que contar para as pessoas o seu crescimento. Porque hoje, quem lembra aqui no começo da minha fala, qual que era o segundo pilar de comunicação do grupo que a gente mudou? Que não basta ser bom, tem que parecer bom. Assim, eu discordo daquele povo que projeta extrato, aquelas coisas, eu acho papagaiado, não gosto. Tem um monte de gente que faz isso na internet hoje, né? Coloca lá o extrato bancário, tantos milhões, isso aqui, aqueles vendedor de marketing digital, tem um monte de gente que faz isso. Não é isso. Mas o parecer bom é a evolução para você entregar para a sua mídia. Sua mídia local, por exemplo, é chamada, é headline de notícia local, você falar que você faz, você tem um estúdio que fatura tanto, e que está crescendo, e que está fazendo. É um baita ativo isso. E você só consegue fazer isso se você recolhe os impostos. Se você não recolhe, você faz isso no dia seguinte, tem um fiscal na sua porta. Então, pode parecer, num primeiro momento, que recolher os impostos é algo ruim, mas não é. Ainda mais quando você está no Simples Nacional, que as alíquotas são muito mais baixas. Muito mais baixas. Então, assim, pensem sempre nisso e usem isso a seu favor. Quando você for pagar uma guia de imposto bem puta, você vai falar, puta, isso aqui eu estou jogando dinheiro no lixo. Pensa na sua cabeça, faz o exercício na sua cabeça que é investimento em marketing. Na hora que você estiver pagando, você fala, isso aqui é um investimento em marketing. Porque depois eu vou colocar isso aqui dentro do marketing da minha marca, localmente. Eu vou falar, olha, que eu faturo bem pra caramba, que eu ganho mais que juiz, tal. Isso aí dá uma headline de mídia que é impressionante. Todo mundo vai querer entrevistar vocês, tal. Aí você faz, aí você lembra, putz, lembra aquela DARF que você pagou? Ah, tá aqui, ó. Tá aqui agora, tá. Eu acho que essa é uma pergunta que sempre recebo na caixinha de perguntar, quanto que você fatura? Quanto que é o faturamento, outros dias? Eu acho assim, que se você está 100% on the record, que a gente chama, né, que você está 100%, bicho, pode divulgar. Pode divulgar. Isso é, gente, ó. É que fala assim, vai atrair gente invejosa, faturamento. Você vai atrair gente invejosa do mesmo jeito, esquece. Nunca vai parar. Mas tem um negócio que a gente tem que pensar. Seguro de carro. Fala um seguro de carro aí para mim. Porto Seguro. Ouvi 5 vezes. Porto Seguro. A gente tem o inconsciente, a gente sempre segue o líder. É inconsciente. A Porto Seguro, ela tem um modo de atuação que eu acho sensacional. A Porto Seguro, ela deixa a vida muito difícil para o segundo lugar. Muito difícil. Ela vai lançando tanta coisa. Mecânico para sua casa, motorista para te buscar bêbado, bicicleta para arrumar seu carro, e o pneu, e eu não sei o que lá, e desconto no McDonald's, desconto... Daqui a pouco tem um arcabouço tão grande de coisa que você nem usa direito, mas você tem a sensação de que o negócio faz tudo por você. O que você faz? Você cria o sentimento de liderança. E
o ser humano, como qualquer animal, ele tem instinto por seguir líderes, por seguir sujeitos de sucesso. É natural nosso. A gente adora chegar e falar, pô, eu quero seguir porque eu quero ser igual a esse cara aqui. Tá? Quando você vai lá e projeta seu faturamento, tal, vai ter um monte de gente que fala, caralho. Não, eu preciso ir lá. Não, eu preciso ir lá pelo menos ficar perto dela. É verdade. Tem um monte de gente que... Eu preciso ficar perto só. A gente sofre com isso na clínica lá. A pessoa fala, não, eu quero só ficar do lado da Natália 30 segundos. Só para ver o que acontece. E é verdade. É verdade. Gente, é uma loucura. Ontem, a Nath deu uma palestra no Arcade Experience. Eu não sei se vocês acompanharam. E o palestrante anterior dela era o Janguier Diniz, que é o dono da Cera Educacional. E aí ele foi autografar os livros dele depois, eu achei engraçadíssimo um post que uma menina foi. A menina chegou assim nele, assim, ó, esfregou o braço assim, e falou, pô, se ele é bilionário, pelo menos uns 5 mil eu tirei aqui, ó. Mas isso é emblemático, mas é emblemático, porque a gente fica com a impressão que tem transferência de energia. E quando você divulga seu faturamento, você divulga os lugares que você está... Pô, vocês veem a gente fazendo todo dia isso, pô. A gente deixa o segundo lugar muito desfalcado, muito puto. Porque a hora que a pessoa está copiando um negócio que a gente já fez 5 diferentes. A pessoa fala, pô, como é que não dá para acompanhar? Não tem como. Cada semana a gente solta 2, 3 coisas diferentes, grandes. A pessoa olha assim e fala, pô, eu tava copiando um negócio que ela tinha chamado lá de Shine Face, a menina já está fazendo um tour de beleza. Calma, tipo, o que eu faço? Aí já vai soltar um óleo essencial, aí vai trazer uma máquina de laser. Todo pequeno empresário, para crescer, precisa correr riscos. Se você não corre riscos, você está automaticamente se colocando numa zona de conforto. É natural. É natural. Então, você precisa, para crescer, correr risco. De novo, gente, exemplo típico. Se você tem 10 mil reais, você tem a opção de colocar na poupança ou comprar ações na bolsa, não tem? Quanto maior o risco, maior o ganho. O que você faz? Qual é o seu perfil? Você é o perfil que coloca na poupança ou você vai comprar ações na bolsa? Né? Então, assim, é isso. O Bitcoin, pode ser? Qual é o seu perfil? Você compra poupança, ações ou Bitcoin? Você compra Bitcoin, você é obstinado pelo risco. Assim, pá! Né? É isso. Então, inclusive tem novidade nisso aí também, mas essa eu não vou contar, não vou fazer spoiler. Falar em criptomoeda aqui, eu fiquei oriçado. Enfim, vamos lá. Como sair do operacional? Sendo fiadores dos seus colaboradores. Se libertando do ego. É assim que você sai do operacional. Quando você é o grande fiador dos seus colaboradores, quando perguntam sobre o trabalho na sua clínica, você fala que a pessoa faz muito bem ou melhor que você, pode ter certeza que você está pronto para sair do operacional. É desse jeito. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Eu estou indo só um pouco mais rápido aqui, porque tem algumas. Aí mora uma grande dor nossa, porque um colaborador bom custa caro. E ele tem que ser muito bem valorizado para ele continuar com a gente. Tem que compensar para ele também. E eu sei que é uma resposta complicada, que talvez não seja exata, mas como que a gente se encontra nesse caminho? Até onde a gente consegue valorizar... É exata, sim. Vou te provar que é exata essa resposta. Você tem a opção de comissão, sócio ou colaborador intraempreendedor. Vamos
de desenhar o que você precisa para cada uma delas. Se você, sozinha, gera uma demanda que você não consegue atender, você tem uma demanda reprimida, baseado no seu nome. Aí você não precisa de um sócio, você precisa de um colaborador intraempreendedor. Você vai valorizar ele com o crescimento de uma demanda que você já tem, você vai explicar para ele. Você vai atender os meus clientes, que já estão aqui. Ou seja, ele só vai ser operacional. E aí você desenha um caminho para ele, no segundo momento, de ele também ser comercial. Ou seja, quem você trouxer, você tem uma comissão. Quem você atender dos meus clientes, por exemplo, você é operação para atender a minha demanda reprimida. Aí a gente começa a trabalhar em comissionamento híbrido. Mas às vezes você não tem demanda reprimida. Às vezes você tem o desejo de crescer sem a demanda reprimida. Aí você precisa de um sócio. Porque esse sócio tem que trazer know-how de venda comercial. Ele precisa crescer o negócio junto com você. E uma pessoa que não é da mão de obra em si, do serviço, marketing, as outras partes também são importantes? Vamos lá. Depende do seu tamanho de faturamento. Eu sempre falo o seguinte, quando você tem... É uma curva que é engraçada, tá? Porque ela é assim, ó. No comecinho, você tem uma terceirização, que é interessante. Por que ela é interessante? Porque você busca terceirizados de menor custo. Você começa a crescer, você precisa ter gente dentro de casa. Aí você contrata pessoas para o time que você terceirizava antigamente. Aí depois você começa a crescer mais, você vai para a terceirização de novo. Você tem um time dentro de você que vai coordenar o trabalho do terceirizado. Entendeu? Então aqui, a terceirização simples, a menina que você conhece, que faz umas artes, tal, que faz umas legendas legais, tal, que te cobra, sei lá, 2.000, ok, 1.500, beleza. Essa é uma terceirização simples. Cresceu, contratei alguém para o meu marketing. Cresceu mais, essa pessoa do meu marketing, ela para de ser operacional e ela vai ser administradora de terceirizado. Ambev, por exemplo. Aí vai ter o diretor ou gerente de marketing da Ambev que vai administrar uma agência de publicidade. Está vendo a curva? É assim que funciona. Minha empresa é familiar. Qual o conselho para que eu consiga me impor? Ah, esse aqui eu adoro. Cara, tem uma coisa só de errado nessa pergunta, é a palavra impor. Você nunca se impõe. Você só gera admiração. A pessoa não tem que lembrar o seu sobrenome, ela tem que lembrar o quanto você é foda. Só isso. A pessoa tem que olhar para você e falar, caramba, essa pessoa eu admiro pelo conhecimento que ela tem, pela entrega que ela tem, ela é ótima profissional, ela administra bem, ela administra conflitos, ela é uma líder, tal. Beleza. Você não impõe nada. Qualquer liderança imposta, qualquer uma, tá? Sem exceção, qualquer liderança imposta, ela tem vida curta. Qualquer uma. Qualquer uma. Não importa qual seja. Agora, a liderança de admiração, ela tem, assim, uma vida perpétua. A pessoa sempre vai olhar, mesmo que a pessoa saia da sua empresa, ela sempre vai lembrar de você como um líder, assim, sensacional. Fala, pô, eu admirava muito aquela pessoa. Aquela pessoa sabia liderar, sabia administrar conflito, trazia conteúdo, sabia o que estava fazendo, não falava besteira. Não existe outro caminho. Imposição já é errado. Então, muito provavelmente, eu nem vou perguntar quem fez essa pergunta, mas assim, minha empresa é familiar, qual o conselho para que eu consiga me impor? Teoricamente, você se sente na necessidade de se impor justamente porque você é familiar e não te respeitam. É basicamente isso. Então, o seu cérebro criou uma válvula de escape inconsciente da imposição, porque para você é o único caminho. É o caminho de falar, não, mas eu sou dono, pô, calma aí, peraí, tal. Não vá para esse lado. Não vá. Qual valor ou porcentagem seria ideal para um prolabore? Gente, isso aqui é impossível de responder.
Impossível, é impossível. Por quê? Por quê? Você precisa, naturalmente, para você calcular um prolabore, o que você faz? Você procura o mercado. Qual é a sua função? Felipe, a minha empresa sou eu operando. Eu sou um artista. Vamos lá, quanto custa uma artista contratada? A artista contratada hoje custa tanto mais comissão. Pague isso a você, ué. É justamente isso. Procura no mercado o quanto você custa, se você fosse entrar numa outra empresa, esse é o seu prolabore. Ué, Felipe, então você está respondendo a pergunta que você falou que não tinha resposta. Claro, porque se você é o dono, você tem o quanto você vai usar para investimento, o quanto que foi o seu custo para implementar o espaço, insumo, etc. Ou seja, pode ser que não sobre o dinheiro do seu prolabore, ser distribuído como valor de mercado, pô. Entendeu? É simples. Para você ter a referência é fácil. É só você ir ao mercado. Agora, se você vai distribuir aquilo para você, é uma outra discussão. Completamente diferente. Mas é legal que você tenha os dois parâmetros. Alguma dúvida nisso? O que é capital de giro? Capital de giro é aquele capital que você coloca para que você faça todo o seu fluxo de caixa dentro daquele exercício que você calculou. Então, vamos lá. Eu tenho um exercício mensal, exercício trimestral, etc. Eu tenho o meu custo de operação é tanto, o meu lucro, a minha receita é tanto. Então, quanto que eu giro dentro do meu caixa? O capital de giro é o que anda no seu caixa. Ele fica girando. Ele fica saindo e entrando, saindo e entrando. Por isso chama capital de giro, porque ele fica saindo e entrando, saindo e entrando. Então, qual é o seu capital de giro permanente, né, dentro do que você precisa naquele mês? Poxa, Felipe, eu percebi que eu tenho um custo de tanto, eu recebo tanto, e se eu mantiver, exemplo, tá? Se eu mantiver 10 mil reais sempre na minha conta de fluxo de giro, eu vou conseguir pagar tudo e vai dar tudo certo. Ótimo. Então, o seu capital de giro, que você vai precisar captar no mercado, por exemplo, é sempre esse. Aí você vai lá para o banco, você tem duas opções. Ou você pega o capital inteiro, vou pegar no banco, sei lá, 50 mil reais. E esses 50 mil reais eu vou colocar na minha operação e esses 50 mil reais ele vai ser diluído nesse capital de giro. É uma possibilidade. Ou você faz o que é mais comum hoje, uma conta de capital de giro junto ao banco. Por quê? O que o banco faz? O banco chega para você e fala, olha, beleza, Felipe, sua empresa está aqui. Se faltar algum pedaço, algum dia do fluxo, eu vou lá e complemento e te taxo de acordo com o dinheiro que eu te emprestei naquele dia. E você vai fazendo as reposições. Que é aquela coisa que alguns bancos chamam de conta garantida. É como se fosse um cheque especial, mas é um capital de giro. É isso. Alguma dúvida disso? Qual banco que você gosta de trabalhar? Vamos lá. Nossa, isso é delicado. Eu trabalho com vários bancos, que eu tenho, com cada banco eu tenho um objetivo diferente. Então, por exemplo, investimentos, tudo no Safra. Só Safra. Antes eu movimentava na física, lá em casa, Santander. Hoje eu movimento no BTG, que ficou muito fácil. Assim, os caras assim, não tem comparação. O BTG assim, é uma coisa, juro, os caras fizeram um aplicativo, uma dinâmica assim, que é um troço assim. Se você operar com o BTG, você não quer mais usar nenhum banco. Tudo é fácil. Tudo é fácil. Juro por Deus. Você faz um cartão. Eu não uso para a empresa. Eles estão me forçando para caramba para colocar na empresa. Eles estão, nossa, eles estão enchendo a minha paciência para colocar a empresa. Mas eu estou operando na física. Eu amo. Mas o Itaúzão é... O Itaúzão, assim, ele não é ruim nem bom. Ele atende. Né? De vez em quando a gente fica nervoso, tal. Eles têm umas taxas lá que a gente não gosta muito, tal, mas sempre é negociável. Então, assim, o Itaú, por enquanto, ele parece ser legal. Só que eu acho que para vocês que estão no Simples, né, eu iria para um banco digital, viu? Eu gosto da ideia. Gosto bastante, porque eles atendem bem,
Você vê, o Original ganhou prêmio pra caramba, tem um outro lá também, esqueci o nome agora, que ganhou também um monte de prêmio, e tá atendendo PJ, assim, redondo, porque só faz isso. Então, assim, eu acho que vale a pena, eu acho. É que, assim, lá o buraco é um pouco mais embaixo, porque se der algum problema, assim, tipo, cai a folha inteira, aí, meu Deus, não tem o que fazer, entendeu? Caiu a folha, 100 pessoas, faz o quê? Não dá para você fazer no braço, é impossível, não dá, entendeu? Né, não tem como. Então, é para isso que a gente fica... Mas eu acho que banco digital é uma boa por causa disso. Quando devo retirar um valor maior do que o meu Prolabore? Pô, é o que a gente falou aqui, né? Eu gosto de fazer o seguinte, definir o Prolabore com o mercado e depois, para calcular o que você vai ter de maior, aí você faz um negócio que a gente chama de dia de distribuição. Aí você vai falar, ó, vamos lá, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, eu vou ter a distribuição de dividendos. Você vai pegar tudo que você efetivamente gastou, tudo que você efetivamente ganhou, você viu que sobrou uma gordura, seu capital de giro está garantindo ali o próximo bimestre ou mês, e sobrou um tanto. Sobrou aquele tanto, distribui. Porque o objetivo da empresa é distribuir lucro para o acionista. Ponto. Está na lei esse troço. Então, assim, eu sou a favor. Investimento, sempre faço investimento na pessoa física, gente. Eu sei que ninguém nem perguntou aqui, mas isso é uma dor que eu vejo nas pessoas, os gerentes de banco querendo vender coisa. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Nunca façam investimento na pessoa jurídica. A tributação é muito maior. É horrível, não façam isso. Quando tentarem vender qualquer coisa para vocês de investimento na pessoa jurídica, fala muito obrigado, distribui o dinheiro na física e investe na física. Nunca na jurídica. Tá? E a última, como apurar o lucro do meu negócio? Essa é fácil, velho. Como apurar o lucro? Vamos lá. De uma maneira simples, o que a gente faz? Conta de padeiro, né? Você pega a receita, você pega custo, e aí você vai ter o seu lucro, teoricamente. Só que aí você tem o resto. Felipe, estou ficando sofisticado. Ganhei aqui o troféu de empreendedorismo e tal, estou ficando sofisticado. O que eu faço? Aí você vai fazer já um negócio um pouco maior. Pô, vou fazer uma conta de reserva de investimento, vou trazer uma conta de lucros acumulados. Para esses lucros acumulados, eu consegui, por exemplo, fazer o meu fluxo de caixa sem pagar taxa para banco. Vou, por exemplo, travar um investimento meu na física, para aquele investimento na física garantir o meu fluxo dentro da empresa, sem gastar uma taxa maior por isso. Então, por exemplo, você tem lá R$100 mil na física. Você faz uma operação triangulada com o banco. Você fala, ó, banco, eu quero o capital de giro de 100 mil, eu te dou em garantia os 100 mil que eu tenho lá na física, ou seja, pior cenário do mundo, você pega o meu investimento e pode ficar para você, a taxa vai lá embaixo e você usa o dinheiro dele sem gastar o seu no seu capital de giro. Você trabalha com o dinheiro dele. Entendeu? A gente só faz isso. A gente não descapitaliza em nada. Sempre eu trabalho com o dinheiro dos outros. O tempo todo. E aí você vai apurar um lucro muito maior no seu negócio. Porque, teoricamente, você vai continuar com as suas contas de distribuição, sua receita, sua operação, seus ativos. Porque, assim, eu poderia falar um pouco mais aqui de contabilidade para vocês. Ativos, ativo imobilizado, passivo, jogar para perda, PDD, provisão, tal, mas não é o caso, entendeu? Isso são conceitos que não são interessantes para o momento de vocês. Vão ser. Mas hoje, vocês têm que se concentrar. Gente, se eu pudesse, vamos lá, é a última pergunta que eu estou acabando. Se eu pudesse, tá, dar uma dica preciosa e que as pessoas esquecem. As pessoas hoje, elas estão muito... Porque a geração XP Investimentos, ela trouxe para a gente aquela coisa de que você vai ficar rico investindo. É mentira, tá? Isso é a maior mentira que te contaram. Ninguém fica rico investindo. Nossa, que absurdo. Não fica mesmo.
Você abrindo sua conta na XP e colocando seu dinheiro lá, você não fica rico. Você sabe como é que você fica rico? Colocando cada vez mais dinheiro lá na XP. O que deixa a gente rico é geração de receita, não é investimento. Investimento preserva seu capital. O que te deixa rico é gerar receita. Então, sempre se concentrem em gerar receita. Por que eu falo isso? Quando você gera receita, você ganha até o direito de errar melhor. Você errar no negativo é uma coisa, você errar com 500 mil na conta é outra, concorda comigo? Então, se você sabe gerar receita, inclusive, você tem mais espaço para errar em algumas decisões que você tem. Então, se eu pudesse dar um conselho para alguém que está na situação de vocês, eu daria este conselho: se preocupem sempre em gerar receita. Gerar receita é o mais importante. É o mais importante. Mais importante que o marketing, mais importante que o comercial. Óbvio que as coisas andam juntas, né? Andam juntas. Mas, assim, mais importante que outros pensamentos é sempre gerar receita. Quando vocês tiverem geração de receita, a coisa fica muito mais fácil. Muito mais fácil. O exemplo mais claro que tem disso é a própria Nath. No começo, o que ela fazia, que ela sempre fala nas falas dela? Trabalhava das 8 à meia-noite, foi para Dubai porque ganhava não sei quanto lá da mulher, fez não sei o quê, trabalhava de noite, deixou a filha... Mas tudo isso gira em torno de qual conceito, gente? Geração de receita. É isso. Ela não se preocupou se ela ia colocar o dinheiro na XP, ela não se preocupou. Não, ela só estava preocupada em gerar receita. A hora que ela gerou receita, o que ela fez? Alugou a casa maior, reformou a casa. Vocês percebem que tudo aconteceu porque, primeiro, ela gerou receita. Porque se você não gera receita, você não consegue fazer o resto. Você fica preso dentro da sua própria operação. E não sejam escravos da sua empresa. Porque a pior coisa é pior que ser empregado de alguém é você ser empregado da sua própria empresa. Você chegar lá todo dia e ficar contando quanto que você vai pagar de dívida, pelo amor de Deus, se eu não trabalhar hoje, atender tantas pessoas, eu não vou conseguir pagar isso aqui que está aqui, Jesus amado, tá. A pior sensação que tem é essa. E é a sensação de você ser empregado da sua própria empresa. Né? A sua empresa tem que trabalhar para você, e não você trabalhar para ela. Eu sempre falo isso, quem viu o curso de empreendedorismo aqui deve ter dado risada na hora que eu falo que o ideal é quando você para de fazer tudo e ganha, né? Quando você está dizendo, qual que é o ideal? Quando você não faz mais nada e ganha dinheiro. Você dá a sua imagem, você dá o seu know-how, você dá a competência organizacional estratégica da coisa. Bonito isso, né? Mas é isso que você faz. Você fica mexendo num tabuleiro. E pronto. Fechado? Muito obrigado, gente.